Bom dia, Pedro, Thaís, Sônia, ouvintes. Então, Bom dia, sempre Sabino. completíssima cobertura da Band aí para os cargos eletivos aí que estão em jogo nessa próxima eleição. Bom, nos últimos dias aconteceram muitos debates, embates, entrevistas, né? Isso se intensifica nos últimos dias, né? E esses debates são dominados principalmente pelos marqueteiros, né? Apontamentos de pesquisas internas diárias dos próprios partidos, que se chamam trackings, eles que pautam os candidatos, palpites de correligionários, ideias às vezes infelizes e teimosas dos candidatos, improvisos catastróficos, não é qualquer um, né, que pensa rápido, reage corretamente, não são todos que têm a intuição tão necessária para trabalhar com gente, né? Eu fico pensando se o debate não poderia ter um formato mais disruptivo, inovador, estratégico, portanto mais esclarecedor. Se querem ver, só vou dar uns exemplos aqui. Imaginem se o candidato, por exemplo, vamos começar com o candidato Rodrigo Garcia, do PSDB, sempre iniciasse uma resposta, independentemente do que tivesse sido perguntado, dizendo do preço da cebola, do aumento de 150%, citando valores para ficar mais fácil até a compreensão, e aí sim ele terminaria dizendo, olha, isso é governo de Tarcísio e Bolsonaro. Depois responderia a pergunta efetivamente feita pelo opositor, e assim por diante. Sempre iniciando com o preço do aumento percentual de um reajuste. Sabonete que subiu 130%, batata que subiu 125%. Por outro lado, o candidato Tarcísio de Freitas podia iniciar toda a resposta dele, seja lá qual tenha sido a pergunta, repetindo números de rejeição de Fernando Haddad, ou números das últimas eleições para prefeito, em que o eleitor de São Paulo rechaçou a eleição do candidato do PT. Eles iriam chamar atenção, aliás, o que mais o candidato quer chama atenção, né? Será que é por isso que de um debate para o outro, os candidatos repetem perguntas idênticas, às vezes, e idênticas para o mesmo adversário? Será que eles se esquecem, estão estressados? Olha, imagine também, por exemplo, se o candidato do PT, Fernando Haddad, sempre iniciasse uma resposta citando números da violência em São Paulo, o aumento em 600% do número de estupros na região central de São Paulo, o aumento do número de sequestros relâmpagos, agora do número de furtos de celulares. Lembrando que isso aconteceu no governo de Rodrigo Garcia. E depois responderia a pergunta, seja ela de economia, mobilidade e orçamento. Ou seja, os candidatos destacariam os problemas de cada um dos seus adversários. Aliás, quantos telespectadores estão conseguindo acompanhar esse bate-boca que eles fazem durante os debates? Por exemplo, o que é execução orçamentária? Vocês não acham que esse debate acrescenta muito pouco para aquele eleitor que está ali sem comida no prato, sem emprego, com dificuldade de acesso à saúde, né? Quem sabe o que significa ICMS, como entender o cálculo de aplicação desse imposto sobre produtos e serviços por dentro, por fora, e outras artimanhas tarifárias, né? Quem sabe o que é uma PPP, pronunciada assim mesmo pelos candidatos, sem explicar o que é uma parceria público-privada, ou seja, uma iniciativa de investimento, de melhorias, feita conjuntamente com o investimento de empresas e governo. E sem falar nas promessas ridículas, impossíveis de serem realizadas, como a construção de 200 mil novas moradias por ano, que foi feita ontem, por exemplo, num debate, só não podem ser chamados de fake news porque não são news, né? São só fakes e ponto. E as perguntas que os principais candidatos são obrigados a fazer aos nanicos, perguntas que são mais importantes do que as respostas, porque o candidato favorito faz a pergunta para ele, na tréplica, falar o que quiser. Bom, aliás, o tempo passa e continuamos a ter candidatos caricatos, tão caricatos que chegam a nos fazer rir às vezes, seja pelo jeito de falar, seja pelo que afirmam, enfim, e assim no meio de um monte de, como é que eu definiria, melhor nem definir nesse horário, né? Assim vai caminhando para a conclusão mais uma campanha política com o eleitor, um eleitor que, agora eu vou ser irônico, esclarecidíssimo, convicto do voto, vendo um candidato transparente, cheio de propostas, nu, mas de terno azul e camisa de colarinho branco, invariavelmente. Eu não vou nem passar para a sabedoria popular daquele diga-me com quem anda que eu te direi quem és, não vou não,
porque, apesar de tudo, o que vale é, sim, e a melhor alternativa é o voto livre, a democracia. Essa é ainda a nossa melhor opção e a gente não pode perder de vista isso. Basta prestar atenção. A propósito, vocês já escolheram aí os seus candidatos a deputado? Escolhidos. Eu não posso votar para deputado, aqui só vota para presidente, Sabino. Aqui Boa. fora. Agora é muito interessante isso tudo que você está dizendo, Sabino, porque os candidatos sempre se queixam, né? Ou de falta de verba, ou de falta de espaço, ou do partido que impede que o candidato apareça com aquele holofote que ele acha que ele merece. E nessa eleição aqui, nada disso é verdade, porque há espaço em horário gratuito, há dinheiro, há ali todos os cenários que foram montados na grande mídia para a promoção de debates, ou seja, não é falta de espaço. Às vezes é falta de competência mesmo para colocar as coisas de uma forma mais clara, né? Eu não tenho dúvida, é por isso que eu abro dizendo o seguinte: eles acabam sendo dominados por aquilo que os marqueteiros entendem que tenha que se falar, e aí falta para os candidatos intuição, que é fundamental, lidar com gente, sabe? Gastar sola de sapato para entender a real necessidade da ponta, que passa longe de um debate sobre PPP, execução orçamentária. Não estou dizendo que esses não são assuntos importantes, mas que não conseguem ser traduzidos pelos candidatos nessas oportunidades que eles têm, como você bem destacou, Thaís. Marco Antônio Sabino, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, e também aos sábados na tela da Band, às 9 da manhã, com o Olhar de Repórter. Obrigada, Sabino.